Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal SLDV News. Hoje nós vamos falar sobre as super manifestações do Bolsonaro e eu vou trazer informações que ninguém mais trouxe sobre esse assunto, então assiste o vídeo até o final que você vai gostar. Em primeiro lugar, quem são aquele pessoal todo que se reuniu, foram mais de 1 milhão de pessoas? Quem são aquelas pessoas que se reuniram lá na Avenida Paulista para apoiar o presidente Bolsonaro? Pois bem, nós precisamos ter em mente que a maioria daquelas pessoas são evangélicos, certo? Eles foram convocados pelas seguintes igrejas. A maioria daquele pessoal que estava na manifestação com Bolsonaro eram das igrejas evangélicas. Que igrejas são essas, afinal de contas? Eu vou revelar agora. A maioria daquele pessoal ali é da Igreja Universal, das congregações da Assembleia de Deus, das congregações das igrejas batistas, da igreja também do Valdemir Santiago e da igreja do R.R. Soares, certo? A maioria daquele pessoal são evangélicos dessas igrejas e eles foram convocados para essa manifestação a favor do Bolsonaro lá na Paulista. Então, gente, partindo desse princípio, a gente pode chegar à conclusão seguinte, que a grande força de apoio do presidente Bolsonaro são os evangélicos, e não só isso, o bolsonarismo é um movimento evangélico, certo? Que no futuro provavelmente vai ter um candidato das próprias igrejas, um candidato, alguém que seja expoente, mas no caso, interessante que o Bolsonaro não é evangélico, ele é católico, mas ele que representa esse público evangélico. Isso é muito interessante. Então, tendo em vista isso, a gente tem que pensar que aqueles discursos que foram feitos da Michelle Bolsonaro, do Silas e depois do Bolsonaro, eles claramente se conectam, Começa com um discurso da primeira-dama do Bolsonaro, a Michelle Bolsonaro, fazendo um discurso extremamente religioso, chamando o público para esse lado religioso, provando que é um movimento em torno do Bolsonaro, mas com aquela maioria de pessoas ali sendo evangélicas, certo? É um movimento em torno do Bolsonaro, mas a grande parte desse público são evangélicos de fato, por isso que começou com uma oração, e depois o Silas começou a discursar e falar sobre o STF, ele começou a criticar o Xandão, o STF, todo mundo sabia que ele ia fazer isso, afinal de contas, aquele ato tinha também como propósito criticar o Xandão, porque todos sabem que o Bolsonaro pode ser preso a qualquer momento, não é mesmo? Ele está sob investigação da Polícia Federal e pode ser preso a qualquer momento, e sabendo disso, aquele blá 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 dele, que a gente já sabe que ia ser uma crítica ao Xandão, preparou para o discurso do Bolsonaro que veio depois, que foi um discurso messiânico, que não teve sentido nenhum. Aliás, ele falou coisas que não são verdade, que o Brasil cresceu mais que a China durante o governo dele, é mentira. Ele disse uma série de inverdades, mas o público, que já é um messianismo em torno dele, o público adorou, amou aquilo ali, aplaudiu, porque ninguém questiona o que ele diz, afinal de contas, não é mesmo? Então, pessoal, seguindo o vídeo aqui, a gente pode chegar a algumas conclusões sobre esse ato que houve lá na Paulista. Em primeiro lugar, apesar da demonstração de força eleitoral, a gente percebe que esse público
Bolsonaro é todo um público que recebem ordem dos pastores de igreja, certo? Ou seja, não é um público que tem capacidade de raciocinar por si mesmo e questionar qualquer atitude do político, porque eles recebem ordem desses pastores para fazer militância para o político Bolsonaro, certo? Então, a gente pode chegar à conclusão de que, apesar da quantidade enorme de pessoas que apareceram lá, esse movimento bolsonarista é muito frágil e depende 100% do apoio dos pastores, senão ele pode se desmanchar a qualquer momento, porque o Bolsonaro não tem expressão no resto da sociedade a não ser nesse segmento radical evangélico. E logo após o término dessa manifestação de gados, né, que recebem ordens, o monarca prontamente aplaudiu aquele circo ali e disse que está apoiando aquela maluquice toda, que ele disse que é a salvação para o Brasil, a única salvação. E o Alexandre de Moraes, que a gente sabe que é um juiz muito envolvido com a política, ele já se manifestou dizendo que vai reagir àquela possível ameaça à democracia, né? Como se os atos dele também não fossem iguais ao do Bolsonaro, uma ameaça à democracia, não é mesmo? Ambos ameaçam a democracia. E eu queria também deixar, e antes de finalizar o vídeo, você que acompanha o nosso canal aqui, SLDV News, eu coloquei uma playlist ali de vídeos antigos do ano passado, onde eu já previa o que iria acontecer dentro da política nacional e dentro dos movimentos bolsonaristas. São 5 ou 6 vídeos que eu postei ali, e você pode assistir esses vídeos que são de 21, do dia, se eu não me engano, 21 de julho de 2023, onde eu já dizia exatamente o que ia acontecer e está acontecendo agora, neste momento. Toda essa maluquice, essa loucura em torno das igrejas e o abandono das pautas de direita por parte do Bolsonaro. Então é isso aí, pessoal. Esse vídeo vai ser mais curto, mas está linkado vários vídeos que vão dar explicação maior sobre o que está acontecendo agora. Eu vou deixar esses vídeos na descrição. Você vai poder acessar e assistir com calma e entender que eu já estava falando sobre o que está acontecendo agora na metade do ano passado. Se você gosta de continuar informado sobre esses assuntos, não deixe de se inscrever no nosso canal, ativar aquele sininho, manter sempre conectado quando sair novas informações, para receber sempre mais informação do que os demais, porque vale a pena. Então, muito obrigado, até a próxima, tchau!